Fala galera, tudo bem? Galera, ó, professor Marcelo Bora aqui, o seu professor de exatas. Minha querida, meu querido, o que está acontecendo aqui hoje, galera? Física, tô resumindo para você, física, as questões FUVEST, Unesp, Unicamp e Unifesp, né? É uma playlist que eu tenho com resolução de centenas de exercícios desses principais vestibulares aqui. Eu deixo no final do vídeo um link para você cair nessa playlist aqui, tá? Galera, não se esqueça. Não é porque você não está prestando esses caras que você não deve treinar e resolver exercícios assim, tá legal? Eu sempre digo isso a você, ó. As grandes particulares do Brasil, afora aí, todas elas tomam como referência mais ou menos o mesmo conteúdo aqui, tá legal? Então assim, vale muito a pena. Quanto mais exercício você fizer, melhor é para você. Lembre-se sempre disso, né? Estudar exatas requer a resolução de muitos problemas para que você se dê muito bem, tá legal? Então, ó, essa aula é uma aula, tô olhando na tela do meu computador, essa aula é uma aula de resolução de exercício de movimento circular. Então, treine o máximo que você puder, tá bom? Siga aquele padrão, eu ponho isso na sua tela, leio com você, você pausa o vídeo, tenta fazer, e aí você vai avançando desses caras aqui. Tem o seu caderno, tudo organizado, tá bom? Anota o nome do vídeo, se tiver dificuldade depois você volta, né? Anota aí, depois você pesquisa. Boaro, FUVEST, movimento circular, por exemplo. Você dá um enter, cai nesse vídeo aqui, você refaz alguns exercícios mais complicados que estão lá no final e coisa e tal, tá legal? Vamos fazer? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, essa questão, primeira questão da aula de hoje, que é o não Unesp, diz assim, ó. Satélites em órbita polar giram em órbita que passa sobre os polos terrestres, que permanece sempre em um plano fixo em relação às estrelas. Pesquisadores de estações oceanográficas preocupados com os efeitos do aquecimento global utilizam satélites desse tipo para detectar regularmente pequenas variações de temperatura e medir o espectro da radiação térmica de diferentes regiões do planeta. Considere o satélite a 5.298 km acima da superfície da Terra, deslocando-se com velocidade de 5.849 metros por segundo numa órbita circular. Estime quantas passagens o satélite fará pela linha do Equador a cada período de 24 horas. Utilize aproximadamente π igual a 3, suponha a Terra esférica e o raio de 6.400 km, tá legal? Então, galera, ó, não é uma questão difícil, faça com cuidado, com V delta S delta T, com algum cuidado, comprimento da órbita sendo 2πr e tal, você consegue resolver bem, tá bom? Então pausa o vídeo, tenta aí, solta o vídeo e me vê resolver. Galera, é interessante, né? Que fala sobre essa questão, fala sobre a órbita de satélites, que eles chamam de satélites polares, né? Em que a órbita desse satélite, ele passa pelos polos, né? Bom, ele perguntou para nós, veja só, quantas passagens efetivas, não é, você tem desse satélite pelo polo. Veja só, a primeira coisa que tem que fazer, galera, é o raio da órbita, certo? O raio da órbita, cuidado, o raio da órbita é o raio R e mais uma dada altura H, que é a altura que o satélite está, tá bom? Da superfície. A primeira coisa importante é isso. Então, 6.400 quilômetros mais 5.298 quilômetros, que foi a informação que ele nos deu, isso vai dar um raio de 11.698 quilômetros. Bom, a primeira coisa é isso, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou calcular o tempo que leva para dar uma volta. Para calcular o tempo que leva para dar a volta, eu vou fazer V delta S delta T, tá? Você pode fazer ômega vezes R também, tá tudo bem. Então, assim, como eu tenho aqui o raio, eu vou fazer o seguinte, o comprimento da órbita é quem? É 2πr, né? E o tempo é o ΔT, que é o período, que é o tempo que leva para dar uma volta completa. Então, gente, veja só como eu vou escrever. Eu vou fazer o seguinte, no lugar da velocidade, eu vou colocar a informação de 5,849, tá? Porque ele colocou em metros por segundo e eu vou deixar em quilômetros por segundo porque aqui em cima nós temos em quilômetros. Então vai ficar assim, ó, 5,849, ele deu em metros por segundo, eu transformei para quilômetros por segundo, né? Quase 6 quilômetros por segundo, é isso que está acontecendo aqui. Isso é igual ao ΔS. Quanto que é o ΔS? Bora. ΔS é 2 vezes
π vezes o R. Aí sim, ó, o R é aquilo que a gente calculou, que é extremamente importante essa informação. 11,698 dividido por ΔT. Esse ΔT é o período, é o tempo. Quanto tempo ele gasta para dar uma volta. Tá bom? Então, gente, esse ΔT, fazendo essa conta, esse ΔT, meu querido, minha querida, dá 12, aqui está em quilômetros por segundo, aqui está em quilômetros, então aqui a resposta dá em segundos. Dá 12.000 segundos. Ou seja, isso dá 3,33 de horas, não é? Cada hora tem 3.600 segundos, você divide isso aqui por 3.600, vai dar 3,33 de horas. Veja só, em um dia nós temos 24 horas, certo? Então, para eu saber quantas voltas completas, eu vou chamar de N, né? O número de voltas completas. Então, vai ficar assim, ó. Quantas voltas? Boaro, são 24 horas por 3,33, beleza? 24 horas por 3,33, isso dá 7,2 voltas. Voltas completas, tudo bem? Completas. Bom, mas foi isso que ele nos perguntou, Boaro? Não, ele perguntou assim, ó, estime quantas passagens o satélite fará pela linha do Equador em cada período de 24 horas. Ele quer saber quantas vezes vai cruzar a linha do Equador. Ah, então peraí. Então, 7,2 voltas completas, mas nós sabemos que para cada volta ele passa 2 vezes na linha do Equador, né? Imagina que esse satélite está fazendo assim, ó, passou uma vez, dá a volta, passou outra vez. Eu vou fazer em vermelho aqui, ó, a linha do Equador, tá? Ó, seria algo assim, não é? Então, ó, ele vem, ele passa uma vez aqui, depois ele passa lá por trás, depois passa na frente de novo, passa por trás, entendeu? Então, para cada volta ele vai passar 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 7,2. Isso dá 14,4 passagens. Passagens. Claro que isso é uma média, né, gente? Por isso dá o vírgula aqui, né? Então, o que significa que poderão ocorrer 14 ou 15 passagens efetivas, dependendo da situação, tá bom? Então, a resposta vai ser 14 ou 15 passagens efetivas. Entenderam o que está acontecendo? Bastante bacana, interessante essa questão, né? Bacana, galera, bacana? Então, ó, vamos avançando, hein? Passo a passo, com bastante cuidado. O próximo exercício também, que é o NEUNESP, vai treinando as últimas questões mais complicadas da FUVEST, mas tem que ter um embasamento bom. Tem muita gente que sofre pegando exercícios mais complicados de segunda fase, mas não tem a base muito bem feita, então faça com bastante cuidado. Eu sempre digo a vocês, galera, isso é semelhante à matemática básica. Não adianta você querer correr se você não sabe caminhar bem, ok? Bom, então, mas antes, galera, lembre-se, por favor, inscreva-se no canal, dá joinha nos vídeos, compartilhe esses vídeos, dá a força que você puder dar para o Projeto Boaro aqui, que é levar ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Na descrição do vídeo eu deixo um link para o meu site, que dá acesso à minha plataforma, tá? No momento da gravação desse vídeo aqui está quase pronto a plataforma lá, tá? E também o link para todos os espaços da parte gratuita aqui no YouTube. Vamos fazer a questão 2? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então essa questão que é no NESP diz assim, ó. Admita que um trator semelhante ao da foto, a relação entre os raios dos pneus de trás, RT, e os pneus da frente, RF, é 1,5, ou seja, RT é 1,5 RF. Chamando de VT e VF os módulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e de FT e FF as suas respectivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se movimenta sem derrapar, são válidas as relações. Gente, eles adoram essas relações, tá? Eles adoram a relação V igual a ômega VZR, o V1 igual a ômega 1 R1, V2 ômega 2 R2, a relação que existe entre eles aí, eles adoram, tá? Então pausa o vídeo, tenta fazer com bastante cuidado, depois você solta o vídeo e vai resolver, ok? Pessoal, vamos lá, ó, bacaninha, uma questão de um tratorzinho aqui, né? Paraná, um tratorzinho. Ele chamou de RT, o raio da roda traseira, e RF, o raio da roda dianteira, tá bom? Então,
E aí ele nos disse que o raio traseiro é 1,5 do raio da dianteira, beleza. Galera, muito bem. E aí ele nos pede duas coisas, né? Qual a relação entre as velocidades, qual a relação entre as frequências de giro. Gente, primeira coisa, a velocidade tem que ser a mesma, né, gente? Claro, esses pneus eles estão girando, em relação ao solo, eles estão girando, percorrendo o solo, digamos assim, com a mesma velocidade, não tem jeito, seria diferente se fosse derrapando, tá? Como eles estão girando juntos, então a velocidade tem que ser a mesma, tá bom? Que é a mesma velocidade com que o trator está se deslocando. Muito bem, só que além da velocidade, que é a mesma, ele quer a frequência. Então lembre-se, V é igual a ômega R, V é igual a ômega R, como a velocidade é a mesma, então posso fazer isso aqui, ó, o raio da frente e o raio de trás. Quem que é o ômega, Boaro? O ômega é a velocidade angular, é 2π vezes F vezes R é igual a 2π vezes F vezes R. O que você pode fazer? Você pode cancelar 2π com 2π. E ele nos disse que o raio da traseira é 1 vezes e meia o raio da dianteira. Então, que é vezes 1,5 o raio da frente. Tá? Então, você vem aqui e cancela. Então, veja só. Nós vamos ter como isso, galera, a resposta, a letra B. Por quê? Porque na letra B ele nos diz que a velocidade é a mesma, além da velocidade ser a mesma, a letra B nos diz que a frequência, eu vou escrever ela limpinha aqui para você ver, essa frequência é 1,5 dessa frequência, tá bom? Então a resposta do exercício é a letra B. Uma questão bonitinha, simples, extremamente importante que você entenda bem, tá bom? Ok, galera? Bacana? Vamos continuar avançando. Estou vendo ali, ó, o próximo questão que é na primeira fase da FUVEST, para a gente, caminhar bacaninha. Galera, foco, persistência, perseverança, tá bom? É assim que você consegue alcançar o seu objetivo, galera. Eu torço muito pelo seu sucesso, mas você precisa ter determinação, tá? Você precisa ter perseverança para que você consiga alcançar o seu objetivo, tá legal? Resolver exercícios, uma das partes mais importantes. Eu vejo muitos alunos perdendo muito tempo com partes que não é tão importante, entendeu? Para as exatas. Exata cobra muito resolução de exercício. Então, resolve exercício. Tá legal? Então, vamos lá? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, essa questão diz assim, ó. A evolução da sociedade tem aumentado a demanda por energia limpa e renovável. Tipicamente, uma roda d'água de moinho produz cerca de 40 kWh, ou seja, 1,4 × 10⁸ joules. Ele já nos deu a conversão, foi bonzinho, né? Diários. Por outro lado, usinas nucleares fornecem em torno de 20% da eletricidade do mundo e funcionam através de processos controlados de fissão nuclear em cadeia. Ok. Letra A. Um sitiante pretende instalar em sua propriedade uma roda d'água e a ela acoplar um gerador elétrico. Muito bem. A partir do fluxo de água disponível e do tipo de roda d'água, ele avalia que a velocidade linear de um ponto da borda extrema da roda deve ser de 2,4 metros por segundo. Além disso, para que o gerador funcione adequadamente, a frequência de rotação da roda d'água deve ser igual a 0,2 Hz. Qual é o raio da roda d'água a ser instalada? Use π igual a 3. Muito bem. O que mais, Boaro? Continuando. Letra B. Numa usina nuclear, a diferença de massa ΔM entre os reagentes e os produtos da reação de fissão é convertida em energia, segundo a equação de Einstein, E igual a ΔMc², onde C é 3/10⁸. Uma das reações de fissão que podem ocorrer em uma usina nuclear é expressa de forma aproximada por 1000 gramas de urânio 235 mais 4 gramas de nêutrons, tá? Maior, né? Dando ali, né? 612 gramas de bário 144 mais 378 gramas de criptônio 89 mais 13 gramas de nêutrons mais energia. Ele pergunta, calcule a quantidade de energia liberada na reação de fissão descrita acima. Gente, veja com cuidado, faça o cálculo com bastante cuidado, não é tão complicado, de verdade, pensa com bastante cuidado que você resolve, tá bom? Tá legal? Galera, então vamos lá, ó. Uma questão que envolve roda d'água, não é?
Veja só. Então, primeira coisa, importante na letra A, para você responder qual é o raio da roda d'água a ser instalada, você tem que lembrar que V igual a ômega vezes R, né? Muito bem. V igual a ômega R. Mas o ômega, lembrando, é 2π vezes F, não é? 2π vezes F vezes R. Então, nesse caso, a expressão vai ficar em que formato? Bom, então o V aqui eu tenho, né? Vou colocar as informações que eu tenho. Então, aqui, 2,4 é a velocidade, é igual a 2 vezes o π, 2π igual a 3, vezes a frequência que vale 0,2, tá bom? Vezes o raio R, ok? Bom, gente, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 0,2 é 0,4, 3 vezes 4, 12, então R vai ser 2,4 dividido por 1,2, tá bom? Então esse R vale 2 metros, essa aqui era a letra A, tá bom? Muito bem, galera, para fazer a letra B, você tem que se acostumar, gente, que existem exercícios que a galera dá para você, que ele fala de coisas que você não necessariamente entende tão bem, ou já ouviu falar, ou já estudou aquilo. Só que quando ele te fala as informações na questão, e aí ele te dá as equações, então assim, faça com cuidado para você substituir com cuidado que dá certo, tá bom? Então aqui ele fala da fórmula de Einstein, né, para resolver a letra B, ele falou no texto que a energia é igual a Δmc². Talvez você nunca tenha visto a fórmula com esse delta aqui, né? E igual a mc², nas fórmulas mais famosas de física, né? Gente, mas esse ΔM é a mesma ideia, tá? Por quê? Porque é a variação de massa que vai virar energia, essa é a ideia, tá? Naquele E igual a mc², o m é a massa que vira energia, é a mesma ideia, tá bom? Muito bem, então ele nos deu que o C é a velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 oitava, tá? E aí ele nos deu a questão do reagente, né? Ele falou que 1000 gramas de urânio 235 mais 4 gramas de nêutron, tá? E aí você vai obter 612 gramas de bário, 144, 378 gramas de criptônio, 89, mais 13 gramas de nêutrons, mais energia. Ele quer saber a quantidade de energia liberada. Gente, o que você tem que pensar? Você tem que pensar na massa total dos reagentes, a massa total do produto, subtrair e ver a diferença de energia e colocar na conta, tá? Se você fizer a conta com cuidado, eu vou escrever assim para você, ó. Primeiro, reagentes, tá bom? Reagentes. Ó, vamos lá, meus queridos. Dos reagentes, qual é a massa? A massa é 1000 de urânio 235 mais 4 de nêutrons. Então, a massa dos reagentes dá 1004 gramas. Tudo bem? 1004 gramas. Muito bem. E a massa dos produtos, Boarô? Dos produtos. A massa dos produtos é o seguinte. Se você somar 612 mais 378 mais 13, gente, isso dá 1003 gramas. Opa, então o que está acontecendo aqui, ó? 1 grama, 3 não, né? 1 grama está deixando de existir. Está deixando de existir e está virando o que? Energia. Então, você vai lá na expressão e escreve E igual a mc². Então, a massa que mudou é 1 grama, mas cuidado, hein? Tem que ser em quilograma. Então, é 1 vezes 10 a menos 3, tá bom? 1 grama que deixou de existir, vezes 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. Então, essa energia, galera, essa conta dá absurdamente grande, dá um número muito grande, tá? Por isso que uma bomba atômica, por exemplo, libera uma quantidade absurdamente grande de energia, né? Porque ó, se você fizer apenas 1 grama de matéria desaparecer e virar energia, já dá algo da ordem de 10 a 13. Olha só, 9 vezes 10 a 13 joules, ou seja, energia pra caramba, né? Então, a resposta, a letra A era 2 metros e a letra B, 9 vezes a 13 joules, ok? Muito bem, galera, muito bem. Então, estamos avançando. Mais uma questão, a próxima aqui agora, questão número 5, questão que caiu na FUVEST também, para a gente entender, resolver bacana esses problemas. Galera, muito foco, hein? Muita fé, muito foco. Vai à frente, que você alcança o objetivo. Torço muito por você, tá legal? Vamos fazer? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 5, uma questão segunda fase FUVEST, diz assim: núcleos atômicos podem girar rapidamente e emitir raios gama. Nesse processo, o núcleo perde
energia passando sucessivamente por estados de energia cada vez mais baixos, até chegar ao estado fundamental, que é o estado de menor energia desse sistema. Nos laboratórios onde esses núcleos são estudados, detectores registram dados dos pulsos da radiação gama emitida, obtendo informações sobre o período de rotação nuclear. Ponto. A perda de energia devido à emissão de radiação eletromagnética altera o período de rotação nuclear. O gráfico mostra 4 valores do período de rotação de um dos isótopos do núcleo de érbio E158, durante um certo intervalo de tempo, obtidos a partir dos dados experimentais. Então tá aí, galera, a figura tal, né? Essa questão aqui é bacana, tem que ser feita com bastante cuidado, hein? Vamos lá, continuando. Obtenha o valor da letra A, velocidade angular de rotação, ômega, do núcleo no instante t igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos em radianos por segundo. Letra B, a aceleração angular média, alfa, do núcleo nos instantes t igual a 2 vezes 10 a menos 12 segundos e t igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos em radianos por segundo ao quadrado. Letra C, a aceleração centrípeta, AC, de uma porção de matéria nuclear localizada a uma distância de r igual a 6 vezes 10 a menos 15 metros, do eixo de rotação nuclear para o instante t igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos. Letra D, a energia E emitida pelo érbio 158 sob a forma de radiação eletromagnética entre os instantes t igual a 2 vezes 10 a menos 12 segundos e t igual a 8 vezes 10 a menos 12 segundos. Galera, note a dote, radiação gama, radiação eletromagnética com frequência muito alta, energia rotacional do núcleo ER igual a meio de I ômega quadrado, onde I igual a 12 10 a menos 55 joule vezes segundo ao quadrado é a constante. E Pi igual a 3. Gente, uma questão segunda fase FUVEST, mas veja com cuidado, tá? O item A basicamente ômega delta teta por delta T, tá bom? Na letra B basicamente o alfa é delta 1 ômega por delta T, você pega as informações no gráfico que você consegue fazer. Na letra C, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r ou ômega quadrado vezes r, basicamente assim você já resolve. E na letra D, ele perguntou uma coisa que você pode achar esquisita, mas ele te deu a fórmula para você resolver. Então assim, é uma questão, típica questão segunda fase FUVEST, mas ele te dá a orientação bacaninha para você resolver, tá bom? Então pausa o vídeo, tenta fazer, depois solta o vídeo e vê resolver, ok? Galera, então a questão segunda fase FUVEST interessante para a gente resolver aqui, que discute o seguinte: você tem período de rotação, né? Você tem aqui, ele falou que isso aqui é um isótopo núcleo de érbio, tá? Érbio 158, que está girando, e o seu período de rotação está mudando, tá? Com o passar do tempo. Então ele nos deu aqui um gráfico, tinha 4 pontinhos, deixa eu destacar um pouco mais aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Isso aqui vai girando, ele vai emitindo radiação gama, é isso que ele está falando, tá legal? Bom, na letra A ele quer saber o seguinte: calcule a velocidade angular ômega no instante t igual a 8 10 a menos 12. 8 10 a menos 12 segundos está associado a um período de rotação de 9 10 a menos 21. Note, gente, que com o passar do tempo, o período de rotação está aumentando. Se o período está aumentando, significa que ele está girando mais devagar. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Então, para responder a letra A, eu vou fazer o quê, Boarô? Então, ômega é igual a 2π sobre t, tá bom? Então vai ficar 2, ele mandou usar π igual a 3, 2 vezes 3, sobre t. T é 9, 9 vezes 10 a menos 21. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, hein? Tem gente que ainda esquece de dar uma olhada aqui, ó. Nas abscissas, quem está aqui, nas ordenadas, quem está aqui. Por favor, não pode, hein? Tudo bem? Então vamos lá, gente. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 6,7 vezes 10 a 20 radianos por segundo. Galera, o negócio está girando no gás, hein? O negócio está no pau, cara, ó. 6,7 vezes 10 a 20 radianos por segundo. Beleza. O que mais que ele quer saber nesse exercício, galera? Letra B. Ele quer saber a aceleração angular. Bom, então, na letra B, ele quer saber a aceleração angular alfa entre os instantes T2, 10 a menos 12, T8, 10 a menos 12. Gente, o que eu vou fazer então?
a aceleração angular está associada à variação da velocidade angular, delta ômega por delta t, claro, não é? Então, eu tenho que fazer um cálculo semelhante a esse aqui que eu fiz, para t igual a 2 10 a menos 12. Esse cara aqui eu vou chamar de ômega 2, tá bom? Então, para fazer essa conta, primeiro eu vou calcular o ômega que eu vou chamar de ômega 1, que é o 2π sobre o T1, que é 2 vezes 3, dividido por quem? Ora, em 2, 10 a menos 12, ele estava em 7, 10 a menos 21, tá? Então, meu querido, minha querida, esse aqui é o ômega 1. Bom, esse ômega 1, 2 vezes 3, 6. Então, aqui, 6 sobre 7 vezes 10, que é quase 1, né? 6 sobre 7 vezes 10 aqui vai dar 21. Vou olhar para cima, tá? Radianos por segundo. Essa aqui é a velocidade angular, beleza? Mas ele quer, no item B, ele quer o alfa, a aceleração. Então, galera, como é que fica? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o ômega 2, que é a informação que nós já temos, e anotar aqui, ó. Então o ômega 2 vai ficar igual a 6,7 vezes 10 a 20, 6,7 vezes 10 a 20. 6 sobre 7, gente, é aproximadamente 0,86, tá? Então isso aqui dá 8,6 vezes 10 a 20, porque isso aqui dá 6 sobre 7 dá 0,857 e tal, tá? Então isso dá menos, né, gente, porque é o delta, é final menos inicial. Então 6,7 10 a 20 menos 8,6 10 a 20, dividido por quem, Boarô? Dividido pela essa diferença de tempo. E quem é essa diferença de tempo? Ora, de 2 a 8, 10 a menos 12 é 6. 6 vezes 10 a menos 12. Tudo bem? Vamos lá. Então, alfa. Gente, fazendo essa conta, você vai dar um valor aproximado, né? Mas isso aqui vai dar negativo, tá? Note. Como o tempo, né, o período de rotação está aumentando, então a velocidade angular está diminuindo, né? Então, isso é coerente. Então, a inicial, ela era maior que a final, tá? Por isso que deu um número negativo. Então, isso dá menos 3,2 vezes 10 a quanto, Boarô? A 31 radiano por segundo ao quadrado. Cuidado, hein, gente? É aceleração, tá? Radiano por segundo, dividido por segundo, radiano por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, essa foi a letra B. Muito bem. O que mais que ele queria, galera? Na letra C, ele vai querer aceleração centrípeta, não foi? Na letra C, ele pede aceleração centrípeta. E na letra D, ele pede uma energia. E aí, lá no Note a Dot, ele explica pra gente. Mas vamos fazer a letra C primeiro, depois eu comento a letra D. Então, vamos lá. Letra C. Letra C, ele quer a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta, como é que nós calculamos mesmo? A aceleração centrípeta é V quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R, não é? Tá bom. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual. Gente, ele quer para t igual a 8, né? Então, para t igual a 8, 10 a menos 12, é esse valor aqui, ó, que nós já calculamos, né? Então, vai ficar 6,7 vezes 10 a 20 elevado ao quadrado, vezes o raio. Quanto que é o raio mesmo que ele deu? 6 vezes 10 a menos 15, né? 6 vezes 10 a menos 15 é o raio. Então, fazendo essa conta aqui, a aceleração centrípeta nesse caso dá aproximadamente, também tudo valor aproximado, né, gente? 2,7 vezes 10 a quanto, Boarô? Vezes 10 a 27 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, ó, achamos a letra A, que ele pediu a velocidade angular. Achamos a letra B, que ele nos pediu a aceleração. Agora achamos a letra C, que ele pediu a aceleração centrípeta, tá bom? E na letra D, Boarô, o que ele quer? Então, na letra D, ele quer uma tal energia aí. Gente, perceba que lá no Note a Dot, ele nos deu essa informação. Você precisa se acostumar, meu querido, minha querida, a trabalhar com coisas que você nunca ouviu falar. Os vestibulares é muito comum, eles dão uma coisa, perguntam uma coisa para você que você nunca ouviu falar, mas na questão ele explica. Ele falou que essa energia de rotação é um I, que ele falou que é uma constante, deu o valor, ômega ao quadrado sobre 2, não é isso? Bom, só que o que ele nos pediu? Ó, cuidado com
com a pergunta. A pergunta falou assim, ó, a energia E emitida pela rotação do núcleo, né, sob a forma de radiação eletromagnética entre os instantes. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Conforme ele está girando, ele está emitindo radiação. Ele está emitindo radiação, ele está perdendo energia. Ele está perdendo energia, por isso que a rotação dele está diminuindo, porque o tempo que leva para dar a volta está aumentando. Então ele estava rápido, ele foi menos rápido, digamos assim, tá? Então como é que você acha isso? Essa diferença de energia, você pode calcular a energia que ele tinha de rotação no início, a energia que ele tem de rotação no final e fazer a diferença. Essa é a ideia. Ou simplesmente você pode colocar assim, gente, ó, essa variação de energia, não é? Essa variação de energia vai ser o quê? Vai ser a constante sobre 2 vezes a variação, aqui é a constante, o I, tá? Sobre 2 vezes essa variação de velocidade. Ou seja, a velocidade que ele vai ter ômega 1 ao quadrado menos o ômega 2 ao quadrado. Entendeu o que eu fiz? Tá? Você pode fazer o cálculo separadamente ou juntar tudo assim que fica mais rápido. Muito bem, então essa variação de energia, né, que foi a energia que foi irradiada, que ele pediu, tá? Então vamos lá, vamos fazer as contas com cuidado. Então, 12 vezes 10 a menos 55, note que ele te deu, tá, gente? A FUVEST, ela faz isso, ela escreve um note a dot lá as informações. Então, ele falou que vale 12 vezes 10 a menos 55 joule vezes segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, então tendo esse valor aqui, e agora, aqui dentro, o que eu vou escrever, galera? O ômega 1 ao quadrado, o ômega 1 ao quadrado é esse cara aqui, ó, não é? Que deu aproximadamente 8,6 vezes 10 a 20 ao quadrado, menos quem, Boarô? Menos o outro ômega que nós já calculamos também, que é o 6,7. 6,7 vezes 10 a 20 também ao quadrado, tá bom? Dividido por 2, não pode esquecer o 22 que senão dá pau, tá bom? Muito bem, meus queridos. Então, ó, o que acontece? Fazendo essa conta, nós vamos ter que a variação de energia aqui deu 1,7 vezes 10 a menos 13 joules. Galera, então é o seguinte, algumas questões são mais complicadas mesmo, vale a pena você voltar e fazer com cuidado depois, tá legal? Muito bacana, galera, muito bacana, estamos avançando, né? Essa aula tem um total de 7 questões, então essa foi a 5ª questão, né? Então eu vou colocar na sua tela a questão número 6 para a gente poder resolver bacaninha e continuar e detonar os nossos estudos, tá legal? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então ó, a 6ª questão caiu na FUVEST também, diz assim, ó. De férias em Macapá, cidade brasileira situada na linha do Equador e a 51 graus de longitude oeste, Maria faz uma selfie em frente ao monumento do Marco Zero do Equador. Ponto. Ela envia a foto a seu namorado que trabalha em um navio ancorado próximo à costa da Groenlândia. Deus me livre, que frio que é lá, né? A 60 graus de latitude norte e no mesmo meridiano em que ela está. Ponto. Considerando apenas os efeitos de rotação da Terra em torno do seu eixo, determine para essa situação, letra A, a velocidade escalar Vm de Maria. B, o módulo AM da aceleração de Maria. C, o que mais, galera? Letra C, a velocidade escalar Vn do namorado de Maria. Letra D, a medida do ângulo alfa entre as direções das acelerações de Maria e de seu namorado. A letra D parece difícil, mas é facinha, galera. É facinha, você pensar com cuidado. Então, ó, letra A, gente, tranquilo, a dica para você, letra A, delta S, delta T, você resolve. Na letra B, o movimento é circular uniforme, a aceleração é centrípeta, é V quadrado sobre R, não tem erro. Na letra C, você tem que se lembrar do cosseno, né? Para você poder pegar o raio, não é? Você percebe que é um ângulo de 60 graus, então o R do namorado corresponde a quem? Ao R da Terra vezes cosseno de 60, tá? E com isso você acha o delta S dele. E aí o ângulo alfa da letra D de dado eu vou deixar você pensar porque é facinha a resolução. Tá legal? Então pausa o vídeo, rabisca aí seu papel, seu caderno, depois solta o vídeo e me vê resolver, ok? Galera, então uma outra questão que caiu na FUVEST, uma questão segunda fase FUVEST. O que ele quer saber na letra A? Gente,
Então ele fala, o problema fala da Maria, do seu namorado, né? Ela está na linha do Equador e ele está onde, galera? Ela fez a selfie e mandou para o namorado, certo? E ele trabalha num navio que está ancorado próximo à Groenlândia, a 60 graus de latitude norte, ele falou. Ou seja, ele está aqui, ó, né? Imagina o globo em corte, ela está aqui na linha do Equador e ele está lá, ó, 60 graus de latitude norte. E esse globo está girando. Não é? Essa é a ideia, né, gente? Essa é a ideia. A aceleração centrípeta de Maria aponta para o centro da curva dela, que é o próprio centro da Terra, e a aceleração centrípeta do namorado aponta para o centro da curva dele, que não é o centro da Terra. Essa é a grande questão, que alguns alunos confundem. Ele está girando assim, ó, não é? Muito bem, então vamos fazer com cuidado. Na letra A, ele quer saber a velocidade escalar de Maria na letra A. Na letra B ela vai querer saber a aceleração de Maria, que é a aceleração centrípeta, né? Então vamos fazer primeiro da Maria. A velocidade da Maria, galera, é o que, meus queridos? É ômega vezes R. V igual a ômega R, ou delta S por delta T, nesse caso era mesmo. A velocidade da Maria vai ser igual a 2π sobre T vezes R, tá? O R de Maria é o próprio raio da Terra, né? Então vamos lá. Então, a velocidade de Maria vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a sexta, dividido por 80 mil. Tá bom? Por que, Boarô? Porque ele nos disse que a duração de um dia é aproximadamente 80 mil segundos. Tá bom? Então, tá no Note a Dot. Cuidado, hein, gente? Quem vai prestar FUVEST, fique esperto que ele dá bastante informações importantes no Note a Dot, que ele chama de Note a Dot. Tá bom? Então, galera, fazendo essa conta aqui, isso vai dar 450 metros por segundo. Então, olha só, Maria está girando aqui e ela tem uma velocidade de 450 metros por segundo, porque ela está ali na linha do Equador. Entendeu como é que funciona? Muito bem. E o que mais que ele quer saber? Na letra B ele quer saber a aceleração de Maria. Gente, mas a aceleração da Maria é a aceleração centrípeta, não é? Então, a letra B, a aceleração de Maria é a aceleração centrípeta, eu chamei de aceleração centrípeta de Maria. Que é esse carinha aqui, ó, aceleração centrípeta. Ela está girando assim, não é, ó? Está girando assim, aqui eu fiz um corte, a aceleração dela, a aceleração centrípeta. Como é que você calcula? V quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Aqui eu vou fazer V quadrado sobre R, afinal de contas eu já tenho as informações aqui do V, né? Então vai ficar 450 ao quadrado pelo raio da Terra que ele nos deu, 6 vezes 10 a sexta. Ele mandou usar 6 vezes 10 a sexta, tá bom? Muito bem. Galera, então, continuando aqui, a letra B, a aceleração de Maria, a aceleração centrípeta de Maria, né? Vai ser igual a 0,034 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tá vendo só, gente? Faz com cuidado, passo a passo os exercícios, a fim de que você consiga entender que as coisas dão super certo. Bom, na letra C, gente, ele quer falar de um namorado, né? Então, ele quer saber a velocidade do namorado. Acontece, gente, que o namorado, ele não está, né, na linha do Equador como Maria está, ele está lá em 60 graus de latitude norte. Então, a primeira coisa importante que você tem que calcular é quem é esse raio, tá? Quem é o raio de referência para o namorado. Então, veja só, eu vou fazer aqui apenas, ó, o raio do namorado. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha, fazer o ponto aqui, ó, associado ao namorado, que tem uma aceleração centrípeta aqui para dentro, que eu chamei de AN, né? Então, a primeira coisa importante é calcular quem que é esse raio. Você viu aqui no meu desenho? Esse cara aqui, ó. Esse raiozinho aqui, ó, que eu fiz ele ampliado aqui, porque ele está girando assim, ó, percebe? Bom, mas veja só, aqui está o centro da Terra e aqui está, ó, fora de escala, claro, mas esse cara aqui é o raio da Terra, entendeu? Então, aqui é o raio da Terra, que é o centro da Terra, esse cara é o raio da Terra, então eu quero saber quem é aquele R lá, ó. Quero saber quem que é esse R, mas eu sei que esse ângulo aqui é de 60, entendeu? Então peraí, então isso aqui é o raio da Terra, que equivale ao raio da Maria, né? Que ela girava assim, ó, percebeu o que está acontecendo? E aqui o raio do namorado.
o raio da órbita que o namorado está executando. Muito bem. Gente, então, ó, alternos internos, né? Esse cara é 60, então esse cara aqui também é 60, não é assim que a gente estuda? Então, veja só. Então, olha só. O Rn, ele vai ser igual ao R, porque ó, isso aqui é R, aqui é R. Meu desenho não tem escala perfeita, né, gente? Não dá pra fazer. Mas esse cara aqui é R, esse cara aqui é R também, né? Ó, esse cara é o raio da Terra. Então, o Rn é o raio da Terra vezes o cosseno de 60. Entendeu? Então esse cara é igual a esse cara. Aqui é 90 graus, né? Ó, aqui é 90 graus. Então, cateto adjacente, esse cara é hipotenusa. Então, o Rn é o RT vezes cosseno de 60. Mas peraí. Então, vamos lá. Então, eu preciso dessa informação para poder fazer o cálculo. Claro, por quê? Porque a velocidade do namorado, quanto que vai ser? Vai ser o ômega vezes R do namorado. O ômega é o 2π sobre T. 2π sobre T é o mesmo, né? Porque tanto para o namorado quanto para a Maria, a Terra leva o mesmo tempo a dar uma volta. Ele dá uma volta em torno da Terra no mesmo tempo. Então, T é o mesmo, não tem problema. Só que aqui é o raio do namorado, vai ser o raio vezes cosseno de 60. Entendeu? Então, a velocidade do namorado vai ser igual. Gente, o que acontece? Acontece que isso aqui tudo, até aqui, é igualzinho da Maria, não é? Só que aqui eu inseri esse cosseno de 60. Então, na verdade, cosseno de 60 vale meio, lembra? Então, como cosseno de 60 vale meio, a velocidade do namorado corresponde à velocidade da Maria dividido por 2. Porque, veja só, aqui vai ficar 2 vezes o π vale 3. Esse R é o raio da Terra, 6 vezes 10 a sexta, dividido por 80 mil segundos, que é um dia que ele mandou usar, vezes meio. Olha lá, esse cara todo aqui não é a velocidade da Maria? Então, a velocidade da Maria vezes meio. Então, a velocidade do namorado vai ser igual a metade de 450, que é 225. 225 metros por segundo. Entendeu, meu querido, minha querida? Muito bem, então fizemos a letra A, fizemos a letra B, fizemos a letra C. Mas ele quer saber também uma letra D. Na letra D, meu querido, minha querida, ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber quanto vale um alfa entre as direções das acelerações de Maria e de seu namorado. Mas isso é fácil, gente. Pelo meu desenho que você já percebeu, né? Ó, a aceleração de Maria, a aceleração centrípeta, aponta para o centro, tá? O centro, no caso, para Maria, é o centro da Terra. A aceleração centrípeta do namorado aponta para o centro também, mas é o centro da curva que ele faz. Opa, qual é o ângulo entre essas duas acelerações? Boarô? Gente, tranquilo, né? Esse ângulo vale 0. Ó, pelo desenho você já vê, tá? Esse ângulo alfa é igual a 0, tá? Esse ângulo alfa vale 0 grau. Por quê? Porque as duas são paralelas, tá bom? Como elas são paralelas, esse ângulo vale 0 graus. Ok? Muito bem, galera, muito bem. Então, estamos chegando ao final desse vídeo. Falta só mais uma questão, que é o não Unesp. Vou pôr na sua tela. Pausa o vídeo, pensa, tenta, lê junto comigo, pausa, tenta, rabisca aí, anota, nunca se esqueça, como eu sempre digo a você, nunca se esqueça de anotar qual é o nome do vídeo, para que você possa voltar depois, conforme as coisas vão caminhando, tá bom? Então, vou pôr na sua tela, questão número 7, que é o não Unesp, tá legal? Galera, então essa questão diz assim: um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C, D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas as duas rodas do carrinho. Gente, Unicamp, FUVEST, Unesp, Enem, as militares, todo lugar do universo, eles adoram essas questões iguais essa aqui. Você tem que dominar, tá legal? Bom, aí tem a figura e tal, né? Nessas condições, quando o motor girar com frequência FM, as duas rodas do carrinho girarão com frequências FR. Sabendo que as engrenagens A, C possuem 8 dentes e a engrenagem B, D possui 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que FM igual a 13,5 Hz, é correto afirmar que... Muito bem, galera. Então, ó, questão clássica que você precisa saber. A relação entre os raios, V igual a ômega R, ômega 2π vezes F, tá? Então você iguala, vai dar tudo certinho.
Você vê que a coaxial, a frequência é a mesma, né? Aquelas que têm o mesmo eixo, a frequência de rotação é a mesma. E aquelas que têm contato, a velocidade é a mesma, tá legal? Então vai lá, pausa o vídeo, tenta fazer agora, solta o vídeo e me resolver. Galera, uma questão bonitinha, importante de acoplamentos aqui, né? De polias, de correia dentada, de engrenagem, que você precisa dominar, tá bom? Então olha aqui, ele tem um motorzinho, tá? Que tá ligado, o motor tá ligado à engrenagem A. Essa aqui é a A. A A está acoplada com os dentes aqui a B. A B está acoplada a C, que está aqui dentro, porque possui eixo comum, está soldado uma na outra, né, igual as catracas de uma bicicleta, por exemplo, que está ligada aqui, que está conectada por dentes a D, ok? Ele nos deu essa relação, A e C tem 8 dentes, B e D tem 24 dentes. Então, a frequência do motor é 13,5 Hz. E ele quer saber o que, galera? Ele quer saber a frequência aqui, resultante aqui, né? Vai dar quanto? Que vai para as rodas, né? Vai dar quanto? Gente, vai fazendo passo a passo, tá? Eu já vi essas questões cair em mais de um lugar, Enem. É muito importante você entender bem isso aqui, tá? Primeira coisa importante, galera. A e C tem 8, certo? B e D tem 24. Então, olha só, a B, olha só, como é que você pensa as questões, para a questão teste sai rapidinho. Dá para você fazer todos os cálculos também, mas olha só. A B, ela tem 3 vezes mais dentes do que A, certo? Então ela é 3 vezes maior. Se ela é 3 vezes maior, no giro ela vai ter uma rotação 3 vezes menor. Se ela é 3 vezes maior, ela tem uma rotação 3 vezes menor. Então a A, que está ligada ao motor, girando no sentido horário, a B vai girar no sentido anti-horário. Quer ver? Deixa eu anotar aqui em vermelho para você. A B vai girar no sentido anti-horário com uma frequência 3 vezes menor. Olha que interessante, galera. Então peraí. Qual a relação mesmo, Boaro? Lembre-se, a velocidade de A é igual à velocidade de B, a velocidade linear aqui. Porque senão, gente, um dente quebraria o outro. Pá! Não, então elas têm a mesma velocidade linear. Então V igual a ômega R, ômega A RA é igual a ômega B RB. Você precisa saber isso aqui, meu querido. Então vai ficar 2π vezes FA vezes RA é igual a 2π FB RB, tá bom? Então, ó, o que nós podemos cancelar aqui? 2π com 2π. Então, a frequência de A vezes o R de A é igual a frequência de B vezes R de B. Olha só, se esse número aqui é 3 vezes maior do que esse, então esse aqui vai ser 3 vezes menor do que esse. Essa é a ideia, meu querido, minha querida. Então a frequência de B, Boaro, é a frequência de A, que é a frequência do motor sobre 3? Isso. Então é 13,5 dividido por 3, tá bom? É 13,5 dividido por 3. Bom, então vamos lá, isso dá 4,5, né, gente? Então a frequência de B, 13,5 sobre 3, então aqui é 4,5. 4,5 Hz. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então, continuando, achamos a frequência de B. A frequência de rotação da C é a mesma frequência de rotação da B, não se esqueça. Quando elas estão ligadas em eixo comum, a frequência de rotação é a mesma. Essa questão está me lembrando bastante uma questão que caiu no Enem, um tempo atrás. Tá? Então, ó, é a mesma. A frequência de B, a frequência de C é a mesma. Enquanto a B der uma volta, no caso para cá, né? Enquanto a B der uma volta, a C dá uma volta também. Beleza? Bom, então agora de novo, galera, FC com FD. Então, semelhante ao que eu fiz aqui, eu posso escrever FC vezes RC é igual a FD vezes RD. Então peraí, como o D, olha que interessante, tem um raio 3 vezes maior de novo, porque a D tem 24, a C tem 8, então é 3 vezes maior. Como ela tem um raio 3 vezes maior, a frequência vai ser 3 vezes menor. Então, F, como assim, Boara? Deixa eu fazer essa de forma mais completinha aqui. F, R, RD é 3RC. Por isso aqui, cancelo aqui. Então, a FD é igual a FC sobre 3. Ou seja, a FD vai ser, quem que é FC, Boara? 4,5 sobre 3. Então, a frequência de rotação da D, que é a frequência de rotação que ele nos pediu, vai dar 1,5. 1,5, resposta letra
A. Ok? Meu querido, minha querida, por favor, domine isso, que é de extrema importância para você. Ok? Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Gente, algumas aulas ficam mais longas, outras ficam mais curtas, é assim mesmo. Estou preocupado com o seu aprendizado, com a sua formação. Então vamos fazer com bastante cuidado tudo para você estar bem. Como prometido, no final do vídeo eu deixo para você o link, para você cair na playlist de resolução desse exercício e para você cair na teoria do exercício para você entender bem. Esquece de joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dê a força que você puder dar, tá? Espaço de doação para você poder me ajudar, espaço da plataforma se você precisar para você poder me ajudar também. Muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais, valeu!